Olá, meu nome é Luiz e hoje eu vou falar um pouquinho a respeito do meu projeto intitulado Avaliação do desempenho de fundações termativas em solo não saturado com uso intermitente. Bom, inicialmente, uma propriedade muito interessante dos solos diz respeito à distribuição de temperatura ao longo da profundidade. O que a gente observa é que nas camadas mais superficiais de solo, a temperatura se aproxima muito da média atmosférica, mas à medida que a gente aumenta a profundidade, essa temperatura vai convergir para um determinado patamar. E a partir de uma determinada profundidade, essa temperatura se mantém constante. Esse potencial geotérmico que a gente observa, ele é muito interessante e pode ser aproveitado para diversas aplicações. Uma delas envolve o uso dessa energia para climatização de edifícios. E como que a gente consegue aproveitar esse potencial para climatizar os nossos edifícios? A gente consegue instalar sistemas geotérmicos dentro das fundações. Então, as fundações nada mais são do que elementos estruturais que conduzem os esforços mecânicos da superestrutura para o solo. Bom, e as fundações têm um espaço, uma área de contato bem grande com o solo, e dentro delas a gente consegue instalar um tubo que vai conduzir um fluido trocador de calor ao longo de todo o comprimento da fundação. Esse fluido trocador de calor usualmente é água, e ele é responsável por ou rejeitar o calor do edifício ou roubar o calor do solo para aquecer o nosso edifício. E aí esse fluido, por meio de uma bomba de calor, consegue ser conduzido para o edifício, onde ele vai ser climatizado. Né? Então aqui a gente consegue ter uma alternativa muito sustentável para conseguir climatizar os nossos edifícios e não depender tanto de outros dispositivos, outros aparelhos que utilizam muita energia elétrica, como é o caso dos ares condicionados. Essa é uma alternativa muito explorada já por países desenvolvidos do hemisfério norte, e não só em fundações, mas em outras geoestruturas, como por exemplo os túneis e as paredes de diafragma, tá? Que também são muito úteis para a instalação desse tipo de sistema geotérmico. Para esse projeto, a gente vai estudar a utilização desse sistema em uma estaca escavada de 60 centímetros de diâmetro com 1,8 metros de comprimento. A gente vai instalar um tubo PAD de polietileno de alta densidade, que vai conduzir água ao longo de todo o comprimento da estaca, realizando o processo de troca de calor. Esse processo de troca de calor vai acontecer em dois modos de operação, o contínuo e intermitente. O contínuo permite que o sistema esteja ligado ao longo de toda a duração do experimento. O intermitente vai acontecer em ciclos de 12 horas. Então, 12 horas a gente vai ter o sistema ligado, com o fluido circulando, trocando calor, e 12 horas com o sistema desligado. Algumas condições iniciais do nosso experimento é que a vazão do fluido vai ser aproximadamente de 17 litros por minuto. A temperatura do fluido que a gente vai circular inicialmente é de 35 graus Celsius. E a temperatura do solo, que a gente observa no nosso campo de experimentação, foi de 23 graus Celsius. Em seguida, analisando a temperatura de saída do fluido da estaca, a gente consegue aplicar essa equação para obter a taxa de troca de calor por metro de estaca. Um segundo passo da nossa metodologia envolve a criação de um modelo computacional dessa estaca para observar o comportamento do solo e da estaca no que diz respeito à sua distribuição de calor para períodos de utilização longos e a médio prazo. Então a gente vai observar o comportamento térmico do solo e da estaca para uma operação de 720 horas, ou um mês. Bom, aqui alguns resultados dos experimentos in situ. Aqui a gente tem as temperaturas de entrada e saída da estaca e também as leituras da temperatura ambiente. Uma coisa importante de se observar aqui é que a gente observa alguns picos de temperatura ambiente cíclicos, né? Muito provavelmente correspondentes às temperaturas de maior irradiação solar, entre meio-dia e 4 horas da tarde. E essas grandes temperaturas muito provavelmente afetaram a leitura dos sensores de temperatura dentro do tubo. Tanto é que a gente consegue observar uma queda ali na leitura das temperaturas de entrada e saída. Então esses dados eles vão ser descartados porque eles não são muito confiáveis. Aqui a gente consegue observar um gráfico que nos mostra a taxa de troca de calor por metro de estaca. Aqui a gente observa uma tendência de baixa, né, ao longo do tempo, causada principalmente
porque a troca de calor com o solo, ao longo do tempo, vai provocando ao aumento da temperatura do solo, e isso prejudica a capacidade de troca de calor da estaca, né? Porque elas vão atingindo o equilíbrio térmico. Bom, aqui a gente tem o modo intermitente, com as temperaturas de entrada e saída da estaca também, com a temperatura ambiente. Aqui a gente consegue observar os ciclos de troca de calor e desligamento do sistema de forma bem clara. E aqui a gente tem nosso gráfico de taxa de troca de calor por metro de estaca. Também com essa baixa, em função do equilíbrio térmico alcançado pelo solo, em função da operação do sistema. A gente tem uma comparação entre as duas, a gente consegue observar que, inicialmente, o modo intermitente apresenta uma taxa de troca de calor maior do que o modo contínuo. Tá? Mesmo que para os próximos ciclos eles apresentem um nível de convergência relativamente parecido. Eles tendem ao mesmo patamar de performance. Bom, aqui a gente consegue ver os resultados da simulação computacional para 720 horas de operação para o modo contínuo. Então aqui a gente consegue observar as isotermas que foram obtidas pelo modelo físico. E a gente vê que pelo posicionamento assimétrico dos tubos PAD, a gente tem uma distribuição de calor que está deslocada um pouquinho na direção dos tubos PAD. E aqui a gente consegue observar as mesmas isotermas, mas para o modo intermitente. A gente consegue perceber que tem uma diferença considerável na distribuição de temperatura entre ambos os modos. Para o modo contínuo, a gente vê que a gente tem um centro de temperatura bem intenso no posicionamento dos tubos PAD e também uma isoterma exterior com temperatura maior. E aqui para o modo intermitente isso acaba não acontecendo, a gente tem uma intensidade inferior de temperatura no posicionamento dos tubos PAD e isotermas distantes ali com menor temperatura. O que a gente consegue concluir inicialmente é que o modo intermitente ele apresenta uma performance superior ao modo contínuo. Porém, a gente precisa levar em consideração o tipo de aplicação que a gente vai levar ao nosso sistema. Então, se a gente está utilizando o nosso sistema geotérmico, por exemplo, para um hospital, a gente não vai poder ter o modo de operação intermitente, porque a gente precisa de uma climatização contínua ao longo do dia de forma constante. A gente não pode deixar o hospital atingir, por exemplo, 30 graus Celsius. Ele precisa estar bem climatizado o tempo todo. Então, seria um exemplo de aplicação que a gente não tem abertura para utilizar o modo intermitente. Seria só o modo contínuo. Mas o modo intermitente inicialmente apresenta uma performance superior. Muito obrigado.